Feche teus olhos, vamos orar nesse momento e agradecer ao Senhor por esse tempo, de adoração tão maravilhoso. Aleluia, Senhor, nós rendemos graças a Ti, te adoramos porque o Senhor é o nosso Deus, o Deus santo e poderoso, amoroso. Ah, Senhor, Teu amor, Pai, conhece, Senhor, as nossas vidas. Sabe, Senhor Deus, aonde, Senhor, realmente nós precisamos ser transformados, Pai, edificados pela Tua presença, Senhor. O Teu amor, Senhor, é que nos leva a permanecer ao Teu lado, Senhor, porque sabemos, Deus, que o Senhor nos ama de uma forma, Senhor, que nós não compreendemos, mas o Senhor nos ama. O Senhor nos ama, o Senhor nos perdoa, o Senhor nos purifica de todo pecado. Ah, Deus, te adoramos, Senhor. Rendemos graças a Ti nesta noite. Queremos ser cheios, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua presença, Senhor. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Te adoramos, Senhor, nesta noite. Exaltamos a Ti como nosso Deus, único e verdadeiro. O nosso Senhor, que nos sustenta a cada manhã, Deus. Bendito seja o Teu nome, seja adorado nesta noite. Que a Tua presença, Senhor, inunde os nossos corações aqui. Senhor, Espírito de Deus, nos ensina a Tua palavra, Senhor. Senhor, nos ajuda a vencermos, Senhor Deus, todo mal que possa existir em nós. Que o Senhor nos fortaleça, porque é o Senhor que nos dá poder para vencermos, Senhor, as tentações, os pecados, os desejos, os pensamentos maus. É o Senhor que nos faz andar em vitória. E por isso, Pai, por isso, Senhor, nós te adoramos nesta noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Efésios 5. Efésios capítulo 5, versículos de 15 a 25. Nosso tema desta noite é perca o controle de sua vida. Amém? Enquanto muitos estão falando que você precisa ter o controle, Hoje eu vou ensinar que nós precisamos perder o controle. Então vocês vão ficar descontrolados nesta noite. Amém? Amém. Eu estou lendo um livro que ele fala, assuma o controle da sua vida. Mas o que eu vou falar não tem nada a ver com o livro. É que eu achei interessante esse tema que o Senhor me deu. Perca o controle. Porque foi Ele que me deu esse tema. Amém? Então vamos ler Efésios 5, do 15 ao 25. E eu quero que você leia, nós possamos ler juntos. Amém? E ele diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos tornei insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, amém. Você pode sentar, amém. Amados, no início do capítulo 5 de Efésios, querido apóstolo Paulo, ele diz o seguinte: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou
e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Então, o apóstolo Paulo, ele diz que nós precisamos, como filhos de Deus, precisamos imitar o Pai. Né? Até é algo, uma expressão forte, né? Como você vai imitar a Deus? Como imitar a Deus? Mas nós sabemos que nós podemos ser igual ao nosso Pai, fazer o que o Pai nos diz para fazermos, porque Jesus nos ensinou. O Senhor nos ensinou todas as coisas, né? O Filho nos ensinou todas as coisas. Então, eu posso saber como imitar a Deus, porque a palavra me diz como devo fazer. Então, não é um mistério para nós, não é verdade? Eu sei como fazer. Então, o apóstolo Paulo, como um homem que imitava o Deus Pai, Deus Filho, sendo guiado pelo Deus Espírito Santo, ele diz a nós, olha, vocês precisam imitar o Pai, andar como o Pai ensinou a vocês, né? Então, como filhos de Deus, devemos seguir o exemplo de nosso Pai, amando uns aos outros e nos importando uns com os outros, esquecendo de nós para auxiliar o outro. Então, é isso que o apóstolo Paulo está nos dizendo aqui. Quando ele diz, sejam imitadores de Deus e andar em amor. Andar em amor é você fazer o que Cristo fez. E o que foi que Cristo fez? Ele morreu pelas pessoas. Ele se entregou pelas pessoas. Então, é essa atitude que nós precisamos ter também como filhos de Deus. E a gente vai entendendo, vai caminhando e a gente vai entendendo como é essa vida sem controle. Como é que eu perco o controle da minha vida? Por quem? Quem é que vai cuidar de mim? Se eu mesmo não cuido. É isso que a gente vai entender. Paulo, primeiramente, diz como não devemos viver. Ele diz como nós não devemos viver. Se a gente for ler todo o capítulo 5, do início do capítulo 5, a gente vai entender isso. E ele diz que nós não devemos viver de acordo com a antiga maneira em que nós vivíamos. E como é que nós vivíamos? Todos nós vivíamos assim. Nós vivíamos na prostituição, nós vivíamos na impureza, nós vivíamos na avareza, na cobiça, nas conversas tolas, na idolatria, nas mentiras, nós vivíamos na fornicação. Era assim que nós vivíamos. Mas a partir do momento que Cristo nos chamou para uma novidade de vida, eu preciso andar diferente. Então o apóstolo Paulo, ele nos leva a entender que Cristo nos tirou das trevas. Essa era a maneira de viver nas trevas. Porque antes nós vivíamos nas trevas. Mas desde que eu entreguei a minha vida para Jesus, eu saí das trevas. Eu vim para a luz. Amém? Eu não tenho mais ligação nenhuma com as trevas. Agora eu sou da luz, eu sou do dia. Eu quero viver na luz, eu quero fazer obras que agradem a Deus, que glorifiquem ao meu Deus, ao meu Pai. E essa é a maneira certa de viver. Amém? Então ele diz assim, Cristo nos tirou das trevas, nos trouxe para a luz. Nosso viver precisa ser santo. Andar como filhos da luz. E não comuniqueis com as obras das trevas, mas condenai-as. Às vezes nós não andamos nas obras das trevas, mas nós até aceitamos aqueles que andam. E o apóstolo Paulo, ele diz perfeitamente, claramente, que nós não devemos andar, nos comunicar, quer dizer, não estar com essas pessoas. Nós já saímos de lá. Não precisamos mais andar lá. Mas ele diz algo mais forte ainda. E condene aqueles que andam assim. Porque às vezes nós não condenamos. Nós até aceitamos. E isso é desagradável aos olhos de Deus. O Senhor realmente quer nos tirar das trevas. Ele não quer mais que a gente ande lá. Ele quer nos levar a uma vida diferente. Amém?
e como nós estamos vivendo, quem de fato tem governado as nossas vidas. É o que nós vamos entender hoje. Amém? Então, o primeiro ponto é remir o tempo com sabedoria. É o primeiro tópico. Remir o tempo com sabedoria. A palavra remir, em latim, ela tem o sentido de resgatar. Jesus nos remiu. Jesus nos resgatou das trevas e nos trouxe para a sua luz. Foi o que Jesus fez. Ele nos tirou de lá. E por isso agora eu não posso mais andar nas trevas, porque eu já saí de lá. Eu não pertenço mais às trevas. Agora eu pertenço à luz de Deus. Amém? Amém? Amém. Aleluia. Então, o remir é como se você agora usasse o seu tempo de forma que você resgatasse aquele tempo que nós perdemos lá, fazendo as obras das trevas. E agora nós vamos resgatar esse tempo, andando nas obras do Senhor. Fazendo as obras do Senhor. Buscando as coisas do Senhor. Não mais nos comunicando, não mais andando nas coisas que o mundo oferece. Mas eu quero resgatar esse tempo. Eu quero viver agora em novidade de vida. Agora eu quero viver para aquele que me tirou das trevas e me trouxe para a luz. Amém. Como cristãos devemos aproveitar o tempo que Deus nos dá para fazermos coisas úteis. Remir o tempo, andar na utilidade de Deus para as nossas vidas. Então pense, quantas coisas inúteis, sem proveito, nós fizemos quando nós andávamos em trevas. Hoje poderíamos estar, acredito, em uma situação melhor como uma pessoa, como um profissional, como um cristão, se nós realmente abandonássemos as coisas das trevas e andássemos na luz de Deus. É dessa forma que nós vamos saber como remir o tempo, como diz o versículo em que nós acabamos de ler. O versículo 16 diz: remindo o tempo, porque os dias são maus. Então eu preciso, amados, não mais andar em coisas vãs, coisas que não levam a nada. Mas eu preciso agora buscar o Senhor, buscar ter um futuro para a minha vida, para a minha família. Quais são os meus objetivos? Para a minha vida com Deus, porque muitas coisas inúteis nós fizemos antes, mas agora é necessário andar na utilidade da vida cristã, na verdade da vida cristã. É assim que eu preciso andar. E o versículo 8 diz assim: mas agora sois luz no Senhor. Em Cristo, quando ele fala Senhor, ele está se referindo a Cristo, o nosso Senhor, que nos resgatou. Amém? Então andai como filhos da luz. Como nós estamos andando, irmãos? Como nós estamos vivendo? Como é a nossa vida lá fora? Como cristãos recebemos o Espírito Santo e ele produz em nós frutos de bondade, justiça e verdade. É nesse fruto que nós precisamos andar. Precisamos fazer aquilo que é bom. Nós precisamos buscar a justiça de Deus. Não andar em injustiça. Não fazer injustiça. Mas precisamos andar na justiça do Senhor. Não julgando ninguém, condenando ninguém, mas andando em bondade, justiça e em verdade. Não andando em mentiras que muitas vezes são colocadas na nossa mente pelo próprio inimigo de nossas almas, porque ele é o pai da mentira. E nós precisamos rejeitar a mentira e amar a verdade. É assim que nós devemos andar, é assim que nós devemos viver.
Cristo nos resgatou das trevas. O Espírito Santo, ele passa a habitar em nós quando somos salvos pela fé. Amém? É incrível essa palavra, o Senhor já tinha me dado há muito tempo, eu estava até compartilhando com a irmã Eliana, e hoje o pastor Arão falou do Espírito Santo na escola dominical, e hoje eu estou falando sobre o Espírito Santo na igreja. E era a palavra que o Senhor queria que nós ouvíssemos hoje. Sobre o Espírito Santo de Deus. Amém? Então, pela fé, nós recebemos o Espírito Santo no momento em que nós somos salvos, em que nós somos regenerados de uma semente incorruptível, que é a palavra de Deus. Ninguém pode destruir aquilo que o Espírito Santo implanta dentro de você e de mim. Ninguém pode destruir, porque é o próprio Deus que faz isso. Ele te salvou, Ele te regenerou, Ele te deu vida e vida em abundância. Para que você não controlasse mais a sua vida, mas que nós fôssemos controlados pelo Espírito Santo de Deus. Porque quando nós controlávamos na nossa vida, nós estávamos sendo destruídos pelos nossos pecados, pela nossa vontade má e corrupta. Nós estávamos sendo destruídos, mas o Senhor nos resgatou, nos deu vida em abundância, através do Espírito Santo que habita dentro de nós. Aleluia! O Espírito em nós é que nos faz andar com sabedoria e compreensão da vontade do Senhor, como diz o versículo 17. O versículo 17 diz, olhe na tua Bíblia, porque por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Quando nós sabemos remir o nosso tempo, porque os dias são maus, nós compreendemos qual é a vontade do Senhor. Quando nós andamos em sabedoria, nós compreendemos qual é a vontade do Senhor. Por isso você vê que muitas pessoas não andam em sabedoria. Por quê? Porque elas não estão remindo o tempo. Elas estão se preocupando com coisas vãs que não têm importância. Estão guardando sentimentos, pensamentos no coração que não vêm de Deus. Estão perdendo tempo com mágoas, com ressentimentos. Perdendo tempo com ofensas. Se magoam com tudo e por tudo. Isso é perder tempo, gente. Precisamos buscar a presença do Senhor nas nossas vidas. Buscar a presença do Senhor dentro da nossa casa, com a nossa esposa, com o nosso marido, com os nossos filhos, com as nossas discípulas, com os nossos colegas. É isso que nós devemos fazer, mas nós estamos perdendo tempo. Saber remir o tempo é andar em sabedoria. Andar em sabedoria, amados, é saber qual é a vontade do Senhor. E eu pergunto a você, igreja, qual é a vontade do Senhor? A vontade do Senhor é que vivamos segundo o plano revelado nas Escrituras. Essa é a vontade do Senhor. É viver de acordo com aquilo que Jesus Cristo nos revelou e que está tudo escrito na sua palavra. Não é segredo para ninguém. É assim que nós devemos viver, como a palavra diz que nós precisamos viver. Essa é a vontade do Senhor. Que vivamos segundo o que a Bíblia nos ensina. E esse viver, amados, tem que ser em todos os aspectos da nossa vida. Eu não tenho que só compreender a vontade do Senhor quando eu estou dentro da igreja. Mas eu tenho que saber a vontade do Senhor e fazer a vontade do Senhor aonde eu for. No meu trabalho, na minha escola, na minha casa, na academia, na universidade, na minha vizinhança. Algumas pessoas começam a dividir, divide o que é religioso e o que é secular. Não existe isso. Não existe. Nós somos seres espirituais. Amém?
Nós vivemos em novidade de vida, amém? Então eu vivo no Espírito. O que diz o livro de Gálatas? Andai em Espírito, e não satisfareis os desejos da carne. Então eu não tenho como dividir, eu não posso dividir. Não existe divisão para aquele que é o cristão de verdade. Não existe o que é secular e o que é religioso. Tudo é espiritual na vida do cristão. Se você está no trabalho, você é espiritual. Se você está na sua casa, você é espiritual. Se você está no seu quarto, você é espiritual. Se você está andando na sua moto, você é espiritual. Nós somos seres espirituais porque Cristo nos revestiu com seu Espírito Santo. Aleluia. E é esse Espírito Santo que governa a nossa vida. É Ele que precisa governar a nossa vida. Não somos nós, mas é Ele. Ele que governa. É Ele que nos ensina todas as coisas. Então eu não posso ser espiritual na igreja e lá fora é tudo secular, eu tenho que ser qualquer coisa. Eu tenho que ser espiritual. Porque o Espírito Santo está dentro de mim. E o meu espírito, ele foi santificado pelo Espírito Santo de Deus. E eu preciso andar no Espírito Santo para que os desejos da minha carne não venham e tomem conta da minha vida. Então a minha vida, ela precisa estar submetida ao Senhor, ao Espírito Santo de Deus. E isso inclui tudo, inclusive aquilo que eu falo. Nada de fofoca na minha vida. Isso não é espiritual. Nada de mentira. Nada de crítica. Mas nós somos muito críticos. Por isso nós precisamos do Espírito Santo de Deus. Sozinho, irmãos, a gente não consegue. A gente não consegue. A gente luta para não ser crítico. Mas nós somos. Porque dentro de nós queríamos que tudo fosse perfeito. Porque nós fomos criados por um Deus assim, perfeito. Mas o pecado trouxe a imperfeição. E o pecado, ele nos afasta de Deus. Então nós precisamos lutar. Sozinhos, nunca vamos conseguir. Mas com o Espírito Santo, nós vamos vencer. Todos os dias, Ele vai nos dar vitória. Ele vai nos sustentar. Porque Ele é o poder de nós, poder de Deus em nós. Ele é o poder de Deus em nós. Por isso, o Espírito Santo, Ele veio habitar em nós. Por isso Ele veio. O pastor Arão até fez essa pergunta para vocês. Por que o Espírito Santo? O Espírito Santo é que nos capacita, irmãos, para vivermos em santidade. Sem Ele, nós não conseguimos. Então, nós precisamos andar em espírito. Em todo lugar que nós vamos, nós precisamos andar em espírito. Irmãos, quem criou o dia e a noite? Muito bem, Gael. Isso mesmo. Deus criou o dia e a noite. Deus, Ele é o dono do tempo. Amém? Deus é o dono do tempo. Remir o tempo com sabedoria é glorificar o Criador do tempo. Remir o tempo com sabedoria é não viver em coisas vãs, não perder o tempo em coisas vãs. Billy Graham, grande missionário, pastor, teólogo, disse uma coisa: tire um tempo
do seu tempo para passar com o dono do tempo, enquanto há tempo. Tire um tempo com o dono do tempo, para que você aprenda, eu aprenda a saber andar com sabedoria e remir o tempo. Amém? Como estamos gastando o nosso tempo? Quais são os meus objetivos para a vida? Meus estudos, meu emprego. Isso inclui a minha vida, tudo isso é espiritual. Tudo isso. Deus tem propósito na tua vida. O maior é que você vai morar na eternidade, amém. Mas é aqui. Deus tem planos. Deus tem planos para você. E o que é que você está fazendo? Gastando tempo no celular? Perdendo tempo com coisas vãs? Enquanto você poderia estar estudando? Ficamos só sonhando que queremos tantas coisas, mas não fazemos nada. Perdemos tempo com coisa vã, que não vale nada. Vamos estudar, vamos nos capacitar, vamos pedir ajuda do Espírito Santo. Senhor, me ajuda a entender. Não estou entendendo essa matéria, Senhor. Me ajuda. Gaste o seu tempo com sabedoria. Na presença do Senhor, em tudo que você vai fazer, busque o Senhor. Tenha objetivos. Onde preciso usar melhor o meu tempo para crescer no meu relacionamento com Deus? Pense nisso, igreja. Pense nisso. E a palavra de Deus no versículo 15, ela diz: os dias são maus. Quantas notícias ruins, sofrimentos, crueldade. E o que podemos fazer para amenizar a dor de alguém? Os dias são maus, são difíceis. Quanta mágoa, ressentimento, alguns estão nutrindo e perdendo o tempo e a oportunidade de serem cuidados e abençoados pelo Espírito Santo. Quanto mais nós perdoamos, mais nós somos abençoados. Mais nós crescemos. Mais nós nos tornamos maduros. Quanto menos nós nos ofendemos, mais isso significa que nós estamos cheios do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é se ofender menos. Eu aprendi isso. Às duras penas. Mas aprendi. Então, amados, deixe ser cuidado pelo Espírito Santo. Ele quer te abençoar. Ele quer te ajudar. Ele quer te sustentar. Ele quer nos fazer crescer. Amadurecer. Vamos aproveitar o tempo que o Senhor nos dá para coisas úteis. E o que diz a palavra? Portanto, vede como andais, não como nécios, mas como sábios. O nécio é aquela pessoa que não tem sabedoria nenhuma. É tolo, é criança, é infantil. Mas o que sabe remir o tempo é sábio. Eu lá vou me preocupar com isso? Eu lá vou entrar em ansiedade, me preocupando com o meu futuro? Ora, se Deus já me garantiu tudo, por que eu vou ficar preocupado? Deu algo errado na sua vida? Deus é soberano. Deus é soberano. Ele sabe o que é melhor para nós. Nós não sabemos de nada. Deus sabe de todas as coisas. E a vontade de Deus é o melhor. E a vontade de Deus é que nós glorifiquemos a Ele com as nossas vidas. Amém? Aleluia! E o segundo ponto é: a embriaguez nos afasta do propósito de Deus. A palavra de Deus diz no versículo 18, que é um versículo que nós conhecemos: e não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Amém, igreja? Então, a embriaguez nos afasta do propósito de Deus. Amados, o apóstolo Paulo fala sobre o vinho, porque existia um Deus na época, em Éfeso, não me lembro bem se era em Éfeso ou em Corinto, não estou lembrada, mas o que importa é que existia o Deus Baco. Deus Baco era o Deus do vinho. E a adoração a ele, eles bebiam muito vinho.
E esse vinho fazia com que eles se sentissem alegres. Fazia parte do culto ao deus Baco, né? Hoje em dia, a gente não precisa ter um deus específico do vinho, né? Porque as pessoas bebem demais. E não é só o vinho, elas bebem tudo, né? E muitas pessoas buscam esse recurso porque elas querem ter algo diferente nas suas vidas. Elas querem ficar mais alegres. Assim como a cocaína, assim como a maconha e todas as drogas que existem neste mundo. As pessoas, elas buscam isso porque elas querem algo diferente do que elas experimentam dia a dia. Então, nós precisamos, amados, como diz a palavra, nos encher do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, ele coloca para aquele povo, assim como para nós, o que você quer? Se encher de vinho em que há contendas, em que há vergonha, em que há dissolução, em que há humilhação? Ou você quer encher-se do Espírito Santo, onde há alegria verdadeira, onde há equilíbrio, onde há alegria, onde há exaltação, onde há elevação do homem e não humilhação que faz todo tipo de droga. O homem, quando usa droga, não sei se vocês já viram isso, a pessoa que está realmente ali totalmente viciada, dominada pelo vício, ela rasteja, porque o inimigo, ele se apodera daquela pessoa. Então o inimigo, ele humilha aquela pessoa. Mas uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela não faz isso. Ela se alegra, ela se alegra. Mesmo que ela esteja passando por dificuldades, sejam financeiras, seja de doença, qualquer tipo de dificuldade, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela se alegra. Ela não murmura, mas ela se alegra no Senhor. Amados, ser cheio do Espírito Santo é buscar a presença do Espírito Santo. É ser controlado por Ele. E isso precisa acontecer todos os dias, diariamente na nossa vida. Amém? Embriagar-se é perder a noção da vida real, perder os sentidos. A pessoa embriagada, drogada, ela perde os sentidos e ela é dominada. Mas enchei-vos do Espírito Santo, diz a palavra. É ser dominado, é ser guiado, é ser conduzido pelo Espírito Santo. Em tudo que eu vou fazer, o Espírito Santo, ele me conduz, ele me guia, ele me orienta. É isso é perder o controle da nossa vida. Não é você cair no chão. Eu não estou falando disso. Eu não estou falando disso. Ser cheio do Espírito Santo é ser uma pessoa cheia do fruto do Espírito Santo. Uma pessoa que ama. Mesmo quando ela não gosta da atitude de alguém, ela ama aquela pessoa. Sabe quem fez isso? Jesus. Jesus nos amou enquanto nós ainda éramos pecadores, diz a palavra. Eu não fiz nada de bom para Jesus me amar, e Jesus me amou. Então a pessoa cheia do Espírito Santo, ela ama. A pessoa cheia do Espírito Santo, ela tem alegria. A pessoa cheia do Espírito Santo, ela pratica a bondade. A pessoa cheia do Espírito Santo, ela tem domínio próprio. A pessoa cheia do Espírito Santo, ela pratica o bem. A pessoa cheia do Espírito Santo, ela tem paz. Ela não fica criando contenda com ninguém.
Nem dentro da sua casa, sendo aquela mulher que irrita todo mundo. Nós precisamos, amados, ser cheios do Espírito Santo. E eu não estou dizendo que eu sou perfeita. Eu dependo do Espírito Santo. Para que eu possa ser imitador do meu Pai, como disse a palavra. Muitas pessoas estão enganadas com ser cheia do Espírito Santo. Acho que ser cheia do Espírito Santo é me jogar no chão e acabou. Não é isso. Não é isso. Você pode falar em línguas, você pode ter o dom de curar, se esse é o propósito do Espírito Santo, porque quem nos dá os dons é o Espírito Santo. Deus quer usar, e a igreja é o celeiro de dons, porque o Espírito Santo ele age no meio da igreja. O Espírito Santo não age lá fora, ele age no meio da igreja, do seu povo, daquele que foi comprado e lavado com o sangue do Cordeiro. É aqui no meio da igreja que o Espírito Santo se move, ele age. Mas é preciso que nós busquemos a presença dele, que nós nos afastemos das coisas do mundo, porque muitos de nós ainda estão vivendo nelas. Nós precisamos nos afastar e viver em santidade, viver em novidade de vida. Amados, aquilo com que eu encho a minha mente ou com que eu ocupo o meu tempo é o que me domina. Aquilo que eu encho a minha mente, aquilo que eu vejo, isso domina. Aquilo que se eu estou lendo a palavra, eu vou ser dominada pela palavra. Mas se eu não leio a palavra, eu leio outras coisas, eu vejo muitas coisas no celular, isso domina a minha mente. Jesus disse que os olhos, eles são a candeia do nosso corpo. Não foi por acaso que Jesus falou isso. Porque aquilo que eu vejo faz muita diferença. Muita diferença. Então eu preciso me encher da palavra. Isso é se encher do Espírito Santo. E é isso que eu tenho que fazer. Filipenses 4:8, nós vamos ler aqui. Ele nos diz que devemos encher nossa mente com o que é. Filipenses 4:8. Gostaria de ler. Vamos ler aqui. Filipenses 4:8. Vamos ler, igreja. Finalmente, irmãos, pensem em tudo o que for verdadeiro, tudo o que for digno de respeito, tudo o que for justo, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, em tudo o que houver alguma virtude ou algo de louvor. Nisso pensai, diz a palavra. Então, este versículo, ele deve ser o nosso guia para aquilo que eu tenho que pensar. Se o que nós estamos pensando não está incluído aqui, eu não tenho que pensar. A Bíblia, ela é o nosso manual. Eu tenho que seguir o que a Bíblia diz. Se eu estou pensando mal de alguém, isso não é digno. Se eu estou pensando algum pensamento imoral, isso não é digno. Não há virtude nenhuma nisso. Eu vou tirar da minha mente. Ou eu vou ficar alimentando esse pensamento na minha cabeça. Se eu vou criticar o meu marido, né? Isso não é bom. Se eu vou falar do meu marido para alguém, isso não é bom. Eu sou uma só carne com ele. Eu tenho que falar para ele e não dele para outro. Amém ou não amém? Concorda ou não? Se você tem alguma coisa contra o seu marido, diz a palavra. Não contra o marido. Contra o Senhor. Ou contra o irmão. E o seu marido é seu irmão. O Renato é teu irmão na fé, Renato. E você, Renata, é irmã na fé do Renato. Então, se você tem alguma coisa contra ele, o que é que você tem que fazer? Falar para ele. E não você vai falar para outro dele.
Você é um com Ele. Errad. Aprendi com o pastor Arão. Errad. Isso é grego. Você é um com seu marido. Uma só carne. Você é um com a sua esposa. Por isso que Deus falou em Gênesis. Você é um com ele, você é um com ela. Tá? Então nós precisamos pensar aquilo que a palavra de Deus nos ensina para pensarmos. Aquilo que a palavra de Deus não me ensina, eu jogo fora, eu deleto, porque não vem de Deus, vem do maligno. E eu preciso tirar isso da minha mente. Amém. Vivemos em um tempo onde muitos perdem a noção da vida real. Muitos, devido à internet e devido a muitas ideologias, né? Hoje a gente tem tanto conhecimento, alguns são bons e outros não. Então, a gente precisa saber aquilo que vem de Deus e aquilo que não é de Deus. Então, alguns estão como embriagados. Estão vivendo a vida do outro e não a vida que Deus preparou para ele. Estamos vivendo com a mente dominada por sofismas. O que é um sofisma, amados? É uma mentira que é feita como se fosse verdade. Mas ela é uma mentira. E muitos estão caindo na mentira por aí. Porque estão crendo muito mais nas filosofias, no conhecimento secular, no conhecimento humano, do que na palavra de Deus. Houve um tempo em que a palavra de Deus ela era suficiente para salvar, para curar, para transformar a vida do homem. Hoje não. A palavra de Deus ela é colocada em segundo lugar e as ideologias humanas são colocadas na frente e a palavra de Deus vem em segundo lugar. É tipo assim, não, primeiro você procura um profissional. Se não der certo, aí a gente usa alguma coisa da palavra. Está errado. Primeiro a palavra de Deus. Por isso muitos estão por aí com a mente doente. Nunca se viu tantas pessoas doentes na face da terra como agora. Tanto conhecimento e tantas pessoas doentes, porque estão vivendo mentiras, estão vivendo sofismas. Muitos desprezam a sabedoria da palavra de Deus. Vivem em contendas. Vivem sem identidade. Hoje as pessoas não sabem o que são. Um dia acham que é um cachorro, vai ser cachorro. Um dia acha que é uma árvore, aí se identificou com a árvore, é a árvore. Perderam a identidade. Perderam o Criador. Deus nos criou homem e mulher. Fora disso, não existe. Fora disso é doutrina de demônios. Deus fez homem e mulher. E fim. Se você é homem, você é homem. Por fora e por dentro. Se você é mulher, você é mulher. Por fora e por dentro. Porque assim Deus nos criou. Romanos 1, 25 diz, por que as pessoas perderam a direção da vida e estão sem identidade, depressivos, angustiados, amargurados, enganados, inconformados, aborrecidos, sem direção, completamente perdidos. Romanos 1, 25 nos dá a resposta. E ele diz assim, pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Porque o homem deixou de honrar a Deus, deixou de crer na palavra de Deus. Ele está sendo humilhado por Satanás, sem identidade. Amados, nós precisamos voltar para a palavra de Deus.
Não podemos aceitar essas ideologias que vêm que ficam dentro da nossa própria casa. Isso é sério. E nada de ficar com brincadeirinhas com seu filho. Pai, você é o líder da sua casa, assuma o seu papel de homem, de sacerdote, de líder. Mostre para o seu filho e para a sua filha quem ela é. Quem o seu filho é. E por fim, o que é uma pessoa cheia do Espírito Santo? Vamos ler os versículos 19 a 21. E diz assim: falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa alegre. É uma pessoa que conhece a palavra e recita para si e para os outros. É uma pessoa que discipula, que conhece a palavra, que ensina a palavra para as outras pessoas. É uma pessoa que, apesar das dificuldades que ela está passando, ela lembra da palavra e recita essa palavra. Quantas vezes, irmãos, nós estamos passando por lutas e o inimigo começa a lançar sobre a tua mente palavras de derrota. Mas, ao mesmo tempo, o Espírito Santo que habita dentro de você, ele começa a falar com você. E você começa a dizer palavras que a Bíblia diz, salmos que a Bíblia diz. Que o Senhor é a minha força, é a minha salvação. Eleva os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me faz repousar em segurança, diz a palavra. Quantas vezes, irmãos, nós não conseguimos dormir? Você já passou por isso? Eu já. E eu recitava, e eu recito. Em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me faz repousar em segurança. E logo o Espírito Santo me faz dormir como uma bela adormecida. E o pastor Arão diz assim: essa mulher dorme. Aleluia, Jesus. Glória seja o Senhor. Amados, uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa que dá graças a Deus por tudo. Está dizendo aqui a palavra, né? Dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai. Se você crê que o Senhor é soberano, você vai dar graças em tudo, mesmo quando você não compreende o que está acontecendo. Você dá graças. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela dá graças. De vez em quando, eu não quero dar graças, mas logo o Espírito Santo vem e ele me ensina a dar graças. E nós damos graças, porque isso é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Pois confia nele, no seu poder e soberania, que sujeita a sua vontade aos outros por temor. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa que sujeita-se aos outros no temor do Senhor. É aquela pessoa que gosta de ser discipulada, né? Que gosta de falar das suas dificuldades para o irmão, né? Que esquece a sua vontade, né? Para que o outro seja abençoado, para que o outro seja edificado, aquele que esquece a sua razão, que foi o que Jesus fez. Jesus era cheio do Espírito Santo, porque Jesus esqueceu a própria razão. Jesus tinha toda a razão de não morrer por você e por mim, mas mesmo assim ele morreu. E por que eu não posso esquecer a minha razão, marido? Por que eu não posso esquecer a minha razão, esposa? Por que eu não posso esquecer a minha razão, filho?
Se a palavra de Deus diz que aquele que é cheio do Espírito Santo, ele se submete ao outro. Vejam como essa palavra é importante que nós entendamos. Porque muitas vezes nós estamos vivendo em desarmonia com o outro e achamos que estamos cheios do Espírito Santo. Amados, no versículo 22, diz o seguinte: mulheres, sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Amém? Isso é ser um casal cheio do Espírito Santo, todo lar onde o casal busca a presença do Espírito Santo verdadeiramente, existe submissão, paz e harmonia. A mulher se submete à liderança do marido porque ela foi imposta por Deus, não foi pelo homem. A mulher não faz coisas escondidas do marido ou despreza a autoridade dele. Mas em tudo, ela compartilha com ele. Ela ora por ele. Ela se submete a ele. Amém? E o homem, ele deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. O homem, amados, ele precisa esquecer de si mesmo e cuidar da esposa. Carregar o garrafão de água, trocar o botijão de gás, carregar a criança quando é pequena, que a nossa coluna dói muito, e nós não temos tanta força como o homem. Ajudar em casa, orar pela esposa. Está triste? Ih, já está triste. Ora por ela, marido. Você tem que amar ela. Você tem que orar por ela. Quantas vezes o Arão chega comigo e diz: Lu, hoje você não está bem, né? Eu digo: não, eu não estou. E ele ora. Mas nem sempre foi assim. Mas a gente busca o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele nos enche. Precisamos andar em novidade de vida. Mulher, deixa o teu marido ser sacerdote. Para de assumir as coisas que é para ele fazer. Porque muitas vezes eu fiz isso. Muitas vezes. Marido, ame a sua mulher. Você é um com ela. Não fale mal dela. Fale para ela se você está insatisfeito com alguma coisa. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Isso é andar no Espírito Santo. É saber remir o tempo. Não gastar o tempo com coisas vãs. É se encher da presença de Deus. Não buscar se embriagar com as coisas do mundo, mas ser dominado pelo Espírito Santo de Deus. Não, você precisa perder o controle da sua vida e deixar que o Espírito Santo a domine. Amém? Fique em pé. E agora nós vamos ler. Abra lá. João 16, 13. E diz assim, João 16. João 16, 13. Ele diz assim, para concluir, ele diz, Jesus falando sobre o Espírito Santo. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Amém? Amados, o Espírito Santo de Deus, é Ele
que nos guia a toda a verdade. Jesus, ele foi para o céu, mas ele enviou o Espírito Santo. E é nesse Espírito Santo que nós precisamos andar. É nessa verdade que nós precisamos andar. Não na mentira do mundo, não na mentira quando nós andávamos antes. Mas nós precisamos agora andar como o Espírito Santo quer que nós andemos. Segundo o que a palavra nos ensina. Leia a palavra de Deus e você não será enganado pelos sofismas do diabo. Mas você será fortalecido pelo Espírito Santo e você andará nele. E a sua casa, a sua vida, o seu futuro será abençoado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e nosso Pai,